Em todas as línguas e no mundo inteiro, é conhecido como Lago de Jesus. Mas a notícia em destaque este ano é o crescimento do nível das suas águas, que alcançaram 13 centímetros abaixo da linha vermelha superior e 208 metros e 80 centímetros abaixo do nível do mar. O Hospital EMMS de Nazaré abriu 3 divisões dedicadas aos pacientes positivos ao coronavírus, chamadas Vitória 1, 2 e 3. Uma 4ª divisão está em fase de conclusão. Diante da pandemia de coronavírus e do estado de emergência, o clã Anatre de Belém empreendeu uma campanha de apoio em prol dos integrantes da sua família extensa mais necessitados. Belém, Nazaré e Jerusalém são algumas das cidades da Terra Santa onde aconteceram eventos em que a Virgem Maria foi protagonista e onde se recorda a maternidade da Mãe de Deus. As ruas da cidade velha de Jerusalém seguem vazias e as lojas seguem fechadas. Jorge Sandruni, artesão armênio, reabriu as portas de seu laboratório de cerâmica na esperança de recomeçar. Numerosos são os nomes pelos quais este grande lago de água doce é conhecido. São cerca de 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura e está a 200 metros abaixo do nível do mar. Mas em todas as línguas e em todo o mundo é conhecido como Lago de Jesus. E, de fato, são muitas as citações bíblicas dos eventos que ocorreram em suas margens. Para o povo judeu, explica Frei Máximo Lucas, professor do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém, é Yam Keneret, Yam, lago ou mar, porque na língua hebraica o termo é o mesmo, enquanto Keneret significa harpa com a qual assemelha-se o seu formato. É também conhecido como Lago ou Mar da Galileia, a partir do nome da região com a qual faz fronteira, enquanto no Evangelho de São João é chamado Lago de Tiberíades, do nome da cidade que já existia na época. E, por fim, também é conhecido como Lago de Genezaré, um nome grego que deriva de ginossar, com o qual a planície adjacente é indicada em hebraico. Os evangelhos nos dizem que, saindo de Nazaré, Jesus veio viver e morar em Cafarnaum, tanto que, nos evangelhos, ela adquiriu o título de A Cidade de Jesus. Aqui perto de Cafarnaum, no interior, não muito longe, passava uma importante via de comunicação que era a Via Maris, uma estrada frequentada por viajantes em geral. Além disso, Cafarnaum tinha outra peculiaridade, a de ser uma cidade fronteiriça. Dessa maneira, a mensagem de Jesus poderia se espalhar muito mais amplamente, porque os viajantes, por onde andavam, relatavam a presença de um homem extraordinário que operava em Cafarnaum. A presença de um homem extraordinário que operava em Cafarnaum. 2 anni fa, ou pouco più, avevamo sfiorato. 2 anos atrás, ou um pouco mais, presenciamos a inundação do lago, ou seja, o nível era mais baixo do que aquele que os cientistas ou especialistas judeus definiam como nível mínimo de água para proteger o ecossistema. Estava abaixo dos 312 metros em relação ao nível do mar. E, em vez disso, nos últimos 2 anos, graças também às chuvas dos 2 últimos invernos, nos quais a chuva foi abundante, o lago voltou a esses níveis. A última vez que atingiu esses níveis foi no inverno de 2002-2003. 17 anos se passaram. Io l'ho visto l'ultima volta nell'inverno 2002-2003 che aveva raggiunto questo livello. Importante reservatório hídrico, nos últimos 70 anos o lago sofreu contínuas mudanças. Nas décadas de 80 e 90, a queda nos níveis hidrométricos foi sentida devido ao aumento da população, mas também às mudanças climáticas e ao desenvolvimento agrícola e industrial. Enquanto hoje é notícia o aumento do nível do lago, que atingiu 13 centímetros abaixo da linha vermelha, dos 208 metros abaixo do nível do mar. Se ultrapassar esse limite, existe o risco de inundações. Stiamo qui di fronte al lago di Galilea, lago che è molto suggestivo. Estamos em frente ao Lago da Galileia, muito sugestivo para Jesus, para os primeiros cristãos, mas também para todos os peregrinos que vêm aqui todos os anos.
De fato, é o único lugar onde os peregrinos podem tocar as águas do Lago da Galileia e fazer uma experiência muito forte. Em setembro, as pessoas tiveram que andar muito para tocar a água. A setembro, a gente deve caminhar tanto para arrivare all'acqua e para toccarla. Allora ci è rimasto solo, come diceva. Hoje estão somente, como disse a peregrina Egéria, no lado direito da igreja, as escadas que naquele tempo estavam cobertas pela água. Erano coperte dell'acqua. Os mesmos níveis hidrométricos que o Papa Paulo VI, primeiro Papa a visitar a Terra Santa, pôde constatar em 1964. Dos degraus da Igreja do Primado, o sucessor de Pedro conseguiu tocar a água e os fotógrafos a imortalizar o evento extraordinário. Entre os esforços realizados para combater a pandemia de coronavírus na Terra Santa, merece destaque o trabalho dos hospitais cristãos, entre os quais o Hospital EMMS de Nazaré. Também aqui, o pessoal médico se dedica com grande paixão a melhorar os serviços organizados para lidar com essa pandemia. O Hospital EMMS de Nazaré foi aberto em 1861 pelo Dr. Vartan, sob mandato de uma associação de Edimburgo, na Escócia. Nessas complicadas circunstâncias, nosso papel é infundir coragem e garantir apoio espiritual para todo mundo. De modo especial para o pessoal sanitário que trabalha com fé ao lado dos pacientes e das suas famílias. Na igreja próxima ao hospital, a equipe médica se reúne para rezar juntos. O Hospital de Nazaré é um dos melhores na luta contra o coronavírus na região de Nazaré. Abriu 3 divisões para tratamento dos pacientes com coronavírus e conta com um total de 60 leitos. Está em fase final a 4ª divisão, que vai levar o número total de leitos para 90. Essas divisões foram chamadas Vitória e são as primeiras desse gênero na região de Nazaré. Quando abrimos as divisões Vitória, fizemos uma inauguração rezando e abençoando-as com água santa na presença de pastores e sacerdotes. Foi um momento muito importante para nós. A primeira etapa para as pessoas com suspeita de positividade ao coronavírus está constituída por essas tendas, isoladas das divisões do hospital para evitar a difusão do contágio. Como vocês podem ver, essa é uma parte das tendas dedicadas aos testes de coronavírus. São espaços de emergência montados para isolar essas pessoas que precisam ser submetidas aos testes, dos pacientes comuns que chegam ao hospital e são recebidos nos normais espaços da estrutura. O professor Fad explica que a crise ainda não passou, apesar da difusão do coronavírus ter atingido seu ápice no país. No país atingimos o ápice da curva. Esse é, contudo, o primeiro. Poderíamos ter outros. No entanto, o professor Fad está enxergando a luz no fundo do túnel do coronavírus. O coronavírus vai ficar um tempinho, mas depois irá embora, mais cedo ou mais tarde. Confiamos em Deus e na comunidade que vive aqui ao redor. É a razão principal da presença dessa instituição realizada para servir o povo. Nossa missão aqui é o serviço à comunidade. Homenageamos o pessoal médico que trabalha dia e noite cuidando dos doentes e que mostra que trabalhar na área da saúde não é apenas uma profissão, mas uma verdadeira missão. Apesar dos muitos efeitos na saúde e na economia deixados pelo coronavírus, em Belém a família Natré se comprometeu pessoalmente para ajudar os integrantes de seu clã, de modo especial aqueles que estão lidando com maiores dificuldades devido à pandemia. O bairro de Anatré, que tem o nome do clã que o habita, está situado perto da Igreja da Natividade. Aqui, a Associação Anatré Family, logo depois da declaração do estado de emergência da circunscrição administrativa de Belém, assumiu essa iniciativa para sustentar os integrantes mais fracos da família extensa. A Anatré Family Association foi fundada em 2015 no intuito de reunir o maior número possível de integrantes da grande família Anatré, de reforçar as relações sociais entre eles e consolidar as relações com seu país de origem, a Palestina. A associação nasceu por vontade de um grupo de jovens do bairro Anatré de Belém que, animados pela sua profunda fé cristã e pelo sentido de responsabilidade, estavam procurando o modo de ajudar as famílias necessitadas.
Em pouco tempo foi arrecadada uma quantia de dinheiro proveniente seja dos integrantes do clã que vivem em Belém, seja daqueles que residem no exterior. O dinheiro foi empregado para finalidades diferentes, sendo uma o abastecimento de alimentos distribuídos para as famílias necessitadas. Especial atenção foi dada aos idosos, às viúvas e àqueles que não podem sair de casa. Esse é o nosso dever. Realizamos constantemente essa atividade através dos comitês de emergência criados para se lidar com as difíceis condições que a cidade está sofrendo. As iniciativas de solidariedade entre integrantes da mesma família contribuem para preservar a coesão social. Não fique esperando que alguém lhe peça para fazer o bem, dizia Santa Madre Teresa. Não fique esperando os gerentes. Faça isso por sua conta, de pessoa para pessoa. Essa iniciativa, em que as pessoas arrecadam dinheiro e alimentos nas suas casas e os doam às famílias necessitadas, sem intermediação de realidades organizadas externas, é a primeira no seu gênero na circunscrição administrativa de Belém. A decisão de arrecadarmos dinheiro para ativar ajudas foi tomada dentro da família, sem necessidade de nos dirigirmos a outras organizações. Resolvemos arrecadar contribuições dentro da família, extensa, e distribuí-las aos necessitados. Muitas pessoas perderam o emprego durante esse período. Em Belém existem 7 grupos diferentes que fazem parte da família Natré. Além de formarem um lindo mosaico, eles refletem um verdadeiro patrimônio cultural. O clã de Natrés é um dos 7 clãs mais importantes de Belém. Inclui as famílias Fresh, Pandak, Kenavati, Metri, Haeb, Sabá, Samie, Bárbara, Saem, Kiuabé, Salamar e muitas outras famílias que emigraram da cidade há muito tempo. Assistir seu irmão é um direito e um dever. Ao mesmo tempo, o verdadeiro irmão é quem ajuda você, não quem simplesmente afirma ter parentesco de sangue com você. Foi nesta gruta de Jerusalém que a Virgem Maria nasceu. E em Nazaré, na Galiléia, está o local em que o anjo do Senhor anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Maria viveu o início da maternidade em Belém, onde deu à luz ao menino Jesus. E bem próximo desse lugar, a Gruta do Leite, onde ela o amamentou. A maternidade de Nossa Senhora alcançou a todos nós, pois no Calvário, localizado dentro da Basílica do Santo Sepulcro, Jesus, no alto da cruz, nos deu Maria por mãe. A Igreja também reconheceu, como no Concílio de Éfeso, em 431, que Maria é a Theotokos, significa Mãe de Deus. E Jesus, que compartilhou tudo conosco, compartilhou também como herança a sua mãe. Eis aí a tua mãe. João 19, 27. Maria é exemplo para todos nós. O lado materno de Maria é um exemplo para todos nós em muitos sentidos. Em primeiro lugar, quero dizer que Maria não é mãe de Jesus somente por causa da sua gestação, do seu ventre, aqueles 9 meses. Ela é mãe de Jesus porque ela fez em tudo a vontade de Deus. Foi Ele mesmo que disse em Mateus 12:50, aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Somos chamados nesse tempo a aprender com ela, em tudo fazer a vontade de Deus. Como filhos, recorramos aos cuidados maternos daquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador e nossa. Esse mês de maio é dedicado à Virgem Maria de longa tradição na história da Igreja, há muitos séculos. Uma das razões, o cardeal Newman nos lembrou que no hemisfério norte é o tempo em que a vida floresce, porque chega a primavera, um tempo novo para nós. É isso que Maria fez e é para nós. Ela nos traz Jesus, aquele que inaugura este novo tempo. É também por isso que o nosso Papa Francisco, mandou uma carta para nós, agora 25 de abril, para que neste mês de maio nós rezemos juntos em família. Essa vai ser uma maravilhosa forma de aprofundar nossa experiência e a nossa devoção mariana neste mês de maio. Salve, Rainha, salve,
Em Jerusalém, tornam-se mais brandas as medidas contra a difusão do coronavírus. O número dos contágios diminui diariamente e, por isso, cada vez mais atividades podem reabrir as portas. A cidade está retomando vida. Mas os becos do bairro cristão da Cidade Velha, de hábito encruzilhada de milhares de peregrinos, seguem vazios. Tudo segue parado. É preocupante andar pelas ruas e perceber esse medo, pois você está sozinho e sente essa solidão. É como se o mundo inteiro ao seu redor tivesse desaparecido e você se encontrasse fechado dentro de uma bolha que não leva a lugar nenhum. Jorge, armênio da Cidade Velha, artesão há 38 anos, fechou pela primeira vez as portas do seu laboratório de cerâmica por mais de 50 dias. Mal reconhece sua cidade. We had a preview in Jerusalem of this during the Intifada in I think it was. Tivemos uma espécie de adiamento durante a última intifada de 1988 e nos acostumamos a ver as ruas desertas da Cidade Velha, mas não vazias. As pessoas saíam, não tinha muitos turistas, mas bastava sair dos muros. A vida era normal. Mas hoje, ver a cidade, a parte nova, qualquer lugar da cidade, vê-la que nem uma cidade fantasma, não está fácil. É algo que nunca vivi antes. This is probably one of the most challenging times that I have ever lived. Abrir a loja hoje é simplesmente um modo de sair e parecer normal, se bem que nada já esteja normal. Isso nos conta Jorge, dentro da sua loja. As economically, I'm not an exception. Economicamente, não sou uma exceção. Todos têm uma versão das dificuldades e das provações. Eu tinha 3 pessoas que trabalhavam para mim e mandei elas tirarem férias, sem receberem salário. Hoje não posso me permitir 3 pessoas trabalhando para mim o dia inteiro por 7 ou 8 horas como antes, mas no máximo por 4 horas e apenas por alguns dias da semana. Eu posso produzir, mas não vendo, então ter operários, para quê? Anyway, I can produce, but I'm not selling, so why should I keep on having more stock? Em decorrência da suspensão dos empréstimos durante 3 meses, além do aluguel mensal até o final do ano, Jorge, como outros pequenos comerciantes da Cidade Velha, esperam voltar, o quanto antes, à normalidade. Gostaríamos de voltar para trás aos dias precedentes, aqueles que eram um privilégio, pois o que já foi normal ontem, hoje nos aparece como um privilégio.